Olá, telespectadores. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Competências em Empregabilidade. Eu sou o professor Sidney, gestor do Departamento de Egressos e Central de Carreira do Centro Universitário Internacional Uninter. Sustentabilidade e empregabilidade, temas muito relevantes nos dias atuais. Você, nossos telespectadores, nossos alunos egressos, nossa comunidade em geral, saibam vocês que cada tema, cada situação e cada convidado é sempre muito importante discutirmos, estarmos, porque os nossos temas eles são sempre temas muito atuais, muito relevantes e que fazem parte do dia a dia, seja no nosso meio empresarial, no nosso meio acadêmico, e de alguma forma prestamos um serviço de esclarecimento para a nossa comunidade acadêmica, porque é através da sua formação acadêmica, é através das suas competências desenvolvidas no seu curso de formação na comunidade onde você exerce, para quem você exerce e para o público que você vem a trabalhar. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso programa convidados ilustres, programa ao ar, que vai ao ar toda segunda-feira, das 17h15 às 18h15, aqui pela IES-TV, TV Profissão e pelos canais de comunicação da Escola Superior de Educação, pelo Facebook e pelo YouTube. Vou ter a honra de ter aqui comigo na bancada, como meu mediador, professor Adriano. Boa tarde, professor Adriano. Muito obrigado por ter aceito o convite. É uma honra poder ter o senhor aqui conosco. E eu digo uma honra porque o professor Adriano é meu parceiro aí já em outros projetos. A gente tem lá, há 2 anos, criamos um projeto lá, né, professor, no Caderno Ter Saberes, e poder estar com você hoje aqui, para mim, é muito grande, porque nesses 2 anos o professor é um grande parceiro e eu tenho aprendido muito com a sua pessoa, professor. Muito obrigado, professor Sidney. Quero cumprimentar os telespectadores. É uma alegria estar aqui participando do programa Competência e Empregabilidade. E esse programa que, como o professor Sidney já destacou, né, traz informações relevantes, fundamentais para contribuir aí de diversas formas para a sociedade. Isso é muito, muito significativo. O professor Sidney já falou da nossa parceria lá no Caderno Ter Saberes, que é uma parceria muito bacana e frutífera, né? Nós temos a alegria de partilhar desse projeto juntos, um projeto da Escola Superior de Educação, né, que é conduzido pela professora Dinamara Machado, um projeto que vem, professor Sidney, junto, né, nessa parceria entre Escola Superior de Educação, setor de egressos, e a partir desse projeto muita coisa bacana tem acontecido. E aí está aqui hoje para a gente conversar sobre esse tema, desenvolvimento comunitário sustentável, é muito relevante, é muito necessário. O professor Sidney já destacou a importância desse tema. E aí, professor Sidney, só para enfatizar aquilo que o senhor já destacou, o tema ele é tão importante que ele está, por exemplo, né, é uma das ODSs, né, da Agenda 2030 da ONU, a ODS 11 é Cidades e Comunidades Sustentáveis. Então, esse tema ele é um tema fundamental, é um tema necessário. Inclusive, por essa razão, muitas empresas, muitas instituições têm trazido o tema da sustentabilidade para o seu dia a dia, para a sua agenda. E aí, para conversar conosco hoje no programa Competências e Empregabilidades, nós temos a alegria de ter o Wellington Pereira. O Wellington Pereira, que é graduado em Teologia, é mestre em Direitos Humanos pela UNB e é diretor de Relações Institucionais da Organização de Ajuda Humanitária Internacional Visão Mundial. E junto com o Wellington também, para conversar conosco sobre esse tema, nós temos o Leandro Barros. O Leandro, ele é egresso, professor Sidney, do nosso curso de bacharelado em Sociologia do Centro Universitário Internacional Uninter. Ele é mestre e está fazendo doutorado em Educação pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina.
e ele trabalha na Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Juiz de Fora. E aí, só para dar um destaque, né, também deixar registrado o nosso agradecimento ao Wellington e ao Leandro pela disponibilidade, por colocar aí, reservar esse tempo para conversar com a gente. O Wellington, que está nesse momento, né, nos Estados Unidos, mas mesmo tendo uma agenda muito ativa, ele reservou esse espaço para conversar com a gente. Então, nós queremos enfatizar o nosso agradecimento ao Wellington e também ao Leandro por reservar esse tempo aí para conversar com a gente. Muito bem, professor, muito bacana. E é legal, assim, que esse programa, ele é sempre feito, quando a gente traz as parcerias, traz os nossos convidados, eu sempre digo assim, nós já estamos há quase um ano fazendo o programa, a contribuição que os nossos convidados, de uma forma sempre muito espontânea, estão presentes no nosso programa. Mas, então, vamos conversar com os nossos convidados, né? Vamos chamar, então, ali o Leandro, diretamente dos Estados Unidos. Professor Leandro. Acho que o Wellington. O Wellington, perdão. É o Wellington, diretamente dos Estados Unidos. Troquei os nomes ali, viu? Isso que eu tinha falado agora há pouco com vocês. Wellington, seja bem-vindo ao nosso programa. Já aceite aí um abraço de toda a comunidade acadêmica, que você hoje está falando diretamente com o Brasil todo. Por favor. Obrigado, professor. É uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês. Eu estou aqui. Mas eu que abro? Eu que abro o meu som, porque está aberto aqui para mim. De som lá com o nosso convidado. A gente já vai restabelecer contato com ele lá. Vamos testar o som dele lá. Leandro, por favor. Pois não, professor? Se apresente, fala um pouquinho de você, de onde você é, o que você vem fazendo aí, e a gente já chama o Wellington lá novamente. Eu já voltei. Já voltou? Já voltei, mas não sei se meu som está funcionando. Está funcionando, por gentileza. Então tá bom, obrigado. Eu fui clicar lá e acabou que eu saí, desculpa. Mas então, muito obrigado, é uma alegria muito grande estar participando aqui hoje com vocês. Eu estou aqui hoje em Chicago, na região do centro aqui dos Estados Unidos. Vim para uma conferência internacional onde tem líderes de várias partes do mundo. E assim que o nosso programa terminar, eu vou rapidamente para o aeroporto. Meu voo é hoje à noite para o Brasil. Então, mas é uma alegria muito grande estar com vocês. Eu sou Wellington, sou formado em bacharel em teologia, tenho mestrado aí em Direitos Humanos pela UNB e diretor de Relações Institucionais da ONG de Ajuda Humanitária Internacional Visão Mundial. Em 2017 foi constituído a primeira Comissão Nacional dos ODS. Foi uma comissão que foi criada para monitorar os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, que o professor Adriano citou aí, objetivo 11. E eu compus essa primeira comissão como parte da sociedade civil, e ali, sociedade civil e governo, nós pudemos aí monitorar a implementação da Agenda 2030 dos ODS no Brasil, com a ênfase nos municípios, né, que as pessoas vivem no município. Então, é muito importante que, apesar de toda essa articulação em nível nacional, eu estive na ONU representando o Brasil na delegação que foi lá para representar o relatório LUZ, que é o relatório que apresenta os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, mas a gente gosta sempre de frisar que a pessoa vive na cidade e aí que o desenvolvimento tem que ser aplicado, aí que tem que ser aí que tem que ter investimento e aí que tem que ter o nosso foco. Então, muito obrigado, parabéns ao Inter por essa iniciativa, ao professor Adriano, professor Sidney, e estamos aí para cooperar aí com os alunos e pessoas que assistem o programa com esse debate. Muito bem, muito bacana.
já quando o senhor está no movimento aí com grandes líderes mundiais, acho que no decorrer do programa o senhor vai poder dar um spoilerzinho aí para a gente do que tem feito e o que vai ser feito e o que temos aí de novidades. Agora vamos chamar o nosso colega lá, professor Leandro, diretamente de Juiz de Fora. Um abraço para todos. Eu queria cumprimentar primeiramente o professor Sidney, professor Adriano. E realmente o professor Adriano mencionou, né, que eu sou um egresso do curso de bacharelado em Sociologia da Uninter. E eu queria realmente aproveitar essa oportunidade para dizer o quanto foi importante para a minha formação essa graduação em Sociologia, onde eu posso aplicar cotidianamente os conhecimentos aqui na minha prática profissional, que é justamente atuar na cidade, né? Então, eu estou aqui na assistência social, atuando prioritariamente junto às comunidades mais vulneráveis, as comunidades que foram historicamente colocadas em situação de vulnerabilidade, de precariedade. Então, estamos aqui no município procurando justamente nessa tentativa, como disse o professor Wellington, a quem eu cumprimento também, dizendo que é uma honra estar com ele aqui nesse debate. Estamos aqui tentando justamente fortalecer esse poder local, que é o poder que realmente tem essa capacidade de transformação das pessoas, e principalmente as pessoas desses setores mais populares e periféricos da cidade. Então, eu sou formado pela Uninter em Sociologia, eu sou mestre em Educação, com ênfase em Educação Social, Pedagogia Social, e agora estou tendo a oportunidade no doutorado de desenvolver um pouquinho mais essa prática junto às populações de setores populares periféricos da cidade, buscando justamente uma capacidade maior de desenvolvimento dessas comunidades. E assim como o professor Wellington disse, eu também pretendo contribuir um pouco aqui, aliando a teoria, que eu também tive a oportunidade de obter junto ao Uninter, com a prática aqui na assistência social na cidade de Juiz de Fora. Eu estou disponível aqui para o debate. Muito bem, né, professor Adriano? Então, aí, grandes líderes, grandes homens aí já trabalhando aí com o nosso tema, com essa sustentabilidade aí dentro de várias ações nas suas comunidades e trazendo exemplos do mundo para um mundo muito atual, que são as nossas regiões. E como muito bem colocado ali, o nosso tema ele é muito relevante porque, na verdade, são temas que são desenvolvidos aí na sua comunidade, aí na sua região. Como é que a gente vem trabalhando tudo isso? Vamos saber tudo daqui a pouquinho, né, professor Adriano? Porque a gente tem que... vocês, nossos alunos, que muitas vezes falam assim, mas como é que eu poderia? De onde que eu traria? Quais as informações que eu venho a trabalhar e que vai ser útil para a minha comunidade? Embora a gente hoje trabalhe com essas questões de sustentabilidade e a questão dos investimentos, a gente também tem que entender que nós temos que ter ali um desprendimento, porque muitas dessas ações elas se dão através de voluntariado, né, professor? E por trás disso a gente tem hoje muitas denominações religiosas, mas também nós temos o papel da iniciativa privada, que também vem desenvolvendo, como bem colocado ali, porque hoje você tem órgãos que fazem a regulamentação. Mas vamos falar sobre o assunto, né, professor Adriano? Vamos sim, professor Sidney, falar um pouquinho com os nossos convidados sobre esse tema. Esse é um tema muito importante, a gente tem refletido um pouquinho sobre isso. E aí eu acho que valeria a pena para a gente começar, convidar aqui para a conversa o Wellington para iniciar essa conversa com a gente, porque, de fato, a questão do desenvolvimento comunitário sustentável,
ele está dentro da pauta hoje da Agenda 2020-2030 da ONU, como objetivo de desenvolvimento sustentável. E, assim, tem as iniciativas, né, de instituições, de organizações, de instituições não governamentais, com essa preocupação, mas aquilo que o professor Sidney destacou, as iniciativas privadas, porque as empresas elas acabaram se interessando pelo tema. E aí depois a gente tem não só essa questão, acho que a questão do desenvolvimento sustentável é um tema hoje que tem aparecido na pauta das empresas como questão mesmo de desenvolvimento, de projeto. Acho que hoje, basicamente, Wellington, as empresas não pensam mais em desenvolvimento desvinculado de sustentabilidade. E aí eu acho que você pode nos ajudar muito, contribuir muito nesse sentido, falar um pouquinho, né, desse tema e fazendo essa relação com a questão da empregabilidade das empresas, porque essa questão é um espaço que tem surgido em muitas empresas, inclusive como espaço de trabalho. Obrigado, professor Adriano, por já iniciar com essa pergunta tão importante, né? Eu esqueci de cumprimentar o meu colega, meu conterrâneo, professor Cileandro. Eu também sou aí de Minas, sou de Ipatinga, cidade aí do Vale do Aço. O senhor você está na Zona da Mata, então alegria estar com você, especialmente porque você está com a mão na massa, está no município, né, que eu acho que é fundamental para a gente, né, priorizar a cidade, é na cidade que as coisas acontecem. Mas, assim, o professor colocou, importante, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis são de 17. O último objetivo, você citou o número 11, que são cidades sustentáveis. O objetivo de 17 são parcerias, ele dá ênfase à parceria. Então, olha que bonito que é a Agenda 2030. Ela vem trabalhando o conceito de desenvolvimento, é um conceito holístico, porque há algum tempo atrás a gente falava em sustentabilidade ambiental. Mas o que adianta uma sustentabilidade ambiental se a pessoa, se o ser humano não está incluído? O que adianta a gente falar em uma empresa desenvolver se ela não está preservando o meio ambiente e não está dando condições dignas para o trabalhador? Então, os objetivos sustentáveis, e eles buscam uma integração entre desenvolvimento, respeitando o meio ambiente e priorizando o ser humano, né? Então, essa trinca que é muito importante, porque não basta desenvolver, não basta um país ser desenvolvido, é preciso que ele se desenvolva garantindo a preservação do meio ambiente. Não basta que um país se desenvolva, é importante que ele desenvolva, que uma empresa desenvolva, mas também priorizando o seu trabalhador. Esse curso aqui, como vocês colocaram, ele dá ênfase aos egressos, então a pessoa é muito importante para ela saber disso, que hoje essa questão desse conceito holístico. Então, eu diria que as empresas são fundamentais para que essa Agenda 2030 aconteça. Os órgãos públicos, por mais que tenham a sua importância, governo federal, governo estadual, município, mas as empresas também têm um papel fundamental, e é por isso que na Agenda 2030 ela não deixou de fora esse item no seu objetivo de 17, onde ela coloca a questão das parcerias. Então, hoje, ninguém consegue desenvolvimento sem parcerias. Parceria do poder público, parceria com as universidades, parceria com as empresas, de maneira que a gente atinja o nosso grande objetivo, que é o desenvolvimento, mas incluindo as pessoas. A Agenda 2030 tem um lema que eu gosto muito, quer dizer, não deixar ninguém para trás. O que é isso? Não adianta a gente ter um país desenvolvido se está deixando pessoas para trás. Você está deixando cidadãos desse país sem acesso àquilo que o desenvolvimento tem de melhor.
Nós vivemos numa época de muita tecnologia, de muitos avanços, de muita coisa bonita acontecendo no mundo. E é importante que esse desenvolvimento, que esses avanços, eles sejam acessíveis a todas as pessoas. Eu gosto do conceito do Amartya Sen, que é um economista indiano, ganhou do Nobel de Economia, que diz que desenvolvimento tem que trazer junto a liberdade, porque é isso que nós estamos falando. As pessoas têm que ter liberdade para escolher, para se desenvolver. Então, eu iniciaria a minha fala com isto, né? Depois, eu poderia explicar um pouco mais o que tem sido feito no Brasil para acompanhar esses temas aí da Agenda 2030, até para que as pessoas que nos assistem tenham como acessar essas ferramentas, esses relatórios com números e tudo mais. Bacana, é bem isso mesmo. A gente está aqui realmente para a gente poder entender e até entender como que é esta participação desta comunidade, às vezes, que é a mais afetada. Leandro, como é que você vem trabalhando aí na sua região? Como é que se forma essas comunidades e aonde que porque toda essa ação ela parte de um princípio que você tem que primeiramente envolver esta comunidade, né? E como é que inicia esse trabalho dentro de uma comunidade para você trabalhar o seu desenvolvimento sustentável aí? Então, professor, eu queria aproveitar algumas palavras do professor por favor. Wellington, porque ele justamente mencionou essa importância dos próprios conceitos de desenvolvimento, né, de crescimento, e citou o Dr. Amartya Sen, que justamente fala que crescimento econômico puramente não é sinônimo de desenvolvimento, né? E hoje nós estamos numa época da nossa humanidade, né, onde a gente tem uma convergência de crises, né? A gente tem crise ambiental, a gente tem crise financeira, a gente tem uma desigualdade social cada vez mais crescente. Nós temos uma crise política, ou seja, uma crise nos processos decisórios que interfere fortemente nisso que o professor falou, que é a impossibilidade de todos terem acesso por exemplo, a tecnologia mencionada pelo professor Wellington. Então, e a transformação, nós também acreditamos que isso é feito localmente. A grande transformação é feita na cidade. E quem conhece os problemas do seu povo é a cidade. A própria cidade é a maior conhecedora dos locais, aonde estão as necessidades, quais são os desejos das pessoas, até um conhecimento dos recursos locais, quais são as potencialidades que as comunidades têm e não só as vulnerabilidades, e quais são os atores e atrizes, né, que estão presentes nesses territórios onde precisa acontecer esse desenvolvimento. Isso tudo é missão aí do município, em se tratando aí, no caso, eu falando sobre a prefeitura, né? Então, quando você fala de desenvolvimento comunitário sustentável, você tem esse grande desafio em meio a essa época de essa convergência de crises, você encontrar maneiras onde você possa possibilitar esse desenvolvimento dessas comunidades. E aí, a gente sempre procura raciocinar naquela questão, né? Há realmente um mapeamento, um estudo sistemático, organizado dessas comunidades? Eu creio que isso é o principal ponto, né, de realmente conhecer cada comunidade periférica, cada comunidade da cidade e ver quais são os atores que estão atuando ali, quais são os recursos que já estão presentes, do comércio local, de possibilidades de turismo, de possibilidade de geração de renda, quais são as virtudes daquela comunidade, daquele povo ali. E concordo com o professor Hélio quando ele fala
que essa transformação só é possível de forma conjunta do poder público, com as empresas e com a sociedade civil, através das organizações, as organizações da sociedade civil. Então, essa união entre o Estado, as empresas e a sociedade civil essa união organizada é que torna possível alcançar esse tipo de desenvolvimento. Então, eu também começo a minha fala apontando essa questão, lembrando também que não só a parte econômica ela se sustenta por si só e ela é o único ponto capaz de produzir o desenvolvimento, mas nós temos que estar atentos às políticas sociais também, nós temos que estar atentos com a qualidade de vida, nós temos que estar atentos com o meio ambiente, nós temos que proporcionar que a pessoa moradora da cidade tenha participação no processo decisório, que ela possa também se sentir presente e realmente participante de todo esse processo. Então, o desenvolvimento ele não é só econômico, mas ele é social. E essa sustentabilidade que vem no desenvolvimento dessas comunidades é justamente uma possibilidade de garantir direitos sociais para as pessoas, qualidade de vida para essa família hoje e que essa qualidade permaneça e prospere futuramente. Perfeito, perfeito, Leandro. Obrigado pela contribuição, né? O Leandro e o Wellington, então, trouxeram aí reflexões iniciais muito significativas e convergindo, né, para essa questão de que não é possível falar em desenvolvimento se esse desenvolvimento não vier acompanhado de sustentabilidade. Essa discussão sobre a sustentabilidade, sobre essa preocupação, ela se dá a partir de uma evolução que a gente vai ter aí, sobretudo com a Constituição de 1988 no Brasil, que pela primeira vez, a primeira Constituição que trouxe, né, no artigo 225, uma preocupação expressa com o meio ambiente ecologicamente equilibrado, tratando, então, o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental. Isso é muito significante, porque a partir, né, do mandamento constitucional, as empresas, as instituições passam a se preocupar com essa questão da sustentabilidade. E aí, o Wellington, na fala, ele destacou lá o objetivo 17, né, a ODS 17, que fala dessa parceria para implementar. E aí, o Wellington, Leandro, o professor Sidney, essa questão da parceria, ela é muito interessante a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, porque quando se tem instituições fazendo parcerias para implementar, né, de maneira efetiva políticas sustentáveis, a gente tem, na verdade, aquela união do útil com o agradável, né? Porque aí nós vamos, por exemplo, nessa parceria, nós estaremos promovendo empregos, estaremos cuidando do meio ambiente, estaremos promovendo políticas sustentáveis, estaremos aí, consequentemente, contribuindo para a promoção da dignidade humana, né? Ao fim e ao cabo, é isso que estaremos fazendo. E aí eu queria ouvir um pouquinho dos nossos convidados, professor Sidney, para a gente pensar um pouquinho os desafios, para que talvez o Wellington e o Leandro, também estudiosos do tema, podem nos ajudar a pensar assim, quais os desafios que as empresas têm para implementar, né, essas políticas sustentáveis e, de certa forma, porque quando a empresa implementa isso, faz parceria, etc., você promove empregos. E aí a gente vai ter o quê, professor? Sim, a gente vai ter egressos nossos, por exemplo, participando, né, sendo de repente selecionado para trabalhar nas empresas. A gente vai ter aí, como por exemplo o Leandro, né, que é egresso do nosso curso de Sociologia e hoje trabalha na assistência social. Quer dizer, quais os desafios que as empresas, que a gente tem assim entre as instituições para implementar de maneira efetiva essas políticas sustentáveis, para a gente pensar aí um crescimento comunitário sustentável que promove
a dignidade humana? Eu não sei se é para eu falar primeiro. Por favor. Ah, tá. Não, é assim. Tá. Eu acho muito. Quando eu li o programa, né, competências e empregabilidade, né? Eu tenho filhos também jovens, né? Eu tenho uma filha de 28 anos, um filho de 26, um fez administração, a menina fez letras, é professora. Eu sempre fico pensando, o que os meus filhos precisam fazer para poderem garantir competência, empregabilidade, né? Eu digo sempre à minha filha, olha, seja o melhor que você puder na sua área, porque você com certeza vai conseguir boas colocações. Então, leve a sério o que você está fazendo e outra, não se limite à sua área especificamente. Talvez uma das piores coisas que a gente tem no Brasil é aquele jovem que ele é muito bom numa coisa muito específica e não conhece o contexto. E o que o desenvolvimento traz para a gente é uma maneira mais ampla de você olhar para as coisas. Né? Olhar de uma maneira assim, olha, o homem, a mulher, o ser humano precisa ter desenvolvimento. A empresa precisa também ter desenvolvimento, precisa ter capacidade para competir, competitividade. Então, uma coisa sempre ajuda a outra, né? Tem um conceito de uma pessoa que é um guru aí da área de administração e que ele criou o conceito de ganha-ganha. Ganha-ganha é assim, a gente não pode ter a ideia de que para eu ganhar, o outro tem que perder. Eu tenho que ter a ideia assim, que para eu ganhar, o outro também precisa ganhar. Então, eu acho que o nosso desafio, professor, é a gente convencer os nossos empresários, enfim, e as pessoas do modo geral, é que a gente tem que todos precisam ganhar, não basta só uma parte ganhar. Um funcionário bem remunerado, um funcionário tratado com dignidade, ele vai trabalhar, ele vai produzir mais. Uma empresa que é respeitada pela comunidade, que ela respeita aquele riozinho lá que tem nos fundos da empresa, que ela joga os seus dejetos, ela vai ser melhor respeitada pela comunidade, que a comunidade vai ter uma água de melhor qualidade. A prefeitura que conseguir articular esses atores, sociedade civil, empresa, ela também vai ser bem avaliada. Então, todo mundo ganha quando a gente faz aquilo que é o correto. Eu acho que o pior exemplo que a gente tem no Brasil de sustentabilidade equivocada é a Amazonas. A Amazonas é o estado número 1 em desigualdade. Se você for ver o mapa da fome, as pessoas que mais passam fome estão no Amazonas. E olha que a gente tem muita riqueza no Amazonas. Se a gente isolar o estado do Amazonas sozinho, o Amazonas vira um Haiti. Que o Haiti é o país mais pobre da América Latina. Então, se a gente isolasse o Amazonas e ele fosse um país, ele estaria no mesmo nível que o Haiti. Então, olha para você ver, onde nós temos a maior riqueza do Brasil, inclusive, que o mundo todo olha, o tempo todo discute, fala, é onde a gente tem mais gente pobre, passando fome, crianças sendo abusadas. Por que a gente não leva para esse lugar esse conceito de um desenvolvimento sustentável, onde a gente mantém a floresta de pé e, ao mesmo tempo, esse ser humano que está ali, ele usufrui desse benefício. Então, eu acho que esse conceito veio para a gente, para mudar a nossa mentalidade, e o nosso grande desafio é mudanças de mentalidades. Né? As pessoas têm que mudar a mentalidade de que para ela ganhar, o outro tem que perder. Não, todo mundo tem que ganhar, o nosso mundo é um mundo de abundância, e nós precisamos acreditar nisso, que na medida que uma pessoa ganha fazendo aquilo que é correto, a outra também vai ganhar. Na medida que uma empresa trata com dignidade os seus funcionários, ela vai ganhar. Na medida que o funcionário dá o melhor para a empresa,
ele ganha também. Então, é esse conceito de ganha-ganha, de abundância, onde todo mundo ganha. Eu acredito muito nisso. Eu acho que todos ganhamos, né? Estamos ganhando hoje justamente já aí muitas colocações bem relevantes. Leandro, por favor. Então, eu concordo, professor Wellington, eu queria aproveitar, porque ele mencionou um fato muito importante aí, que é a questão da riqueza, né? Esse ganha-ganha, poderíamos interpretar aí na sociologia, como uma redistribuição da riqueza. E esse é o grande problema que nós temos hoje no Brasil, é essa criação e manutenção dessa desigualdade social. E essa desigualdade que se reflete aí na desigualdade educacional, na desigualdade econômica, habitacional, de saúde. Então, isso é um aspecto que talvez seja o mais grave aí nessa impossibilidade de que as pessoas no país como um todo cheguem a usufruir dessa riqueza enorme que o Brasil produz. Então, a gente falando assim em termos de município, né? A gente acredita, né, que a base, os recursos, a riqueza nacional, ela tem que estar na base da sociedade. E a base da sociedade é o município, porque o desenvolvimento ele parte justamente com a capacidade das famílias estarem tendo as suas capacidades, as suas necessidades atendidas. Então, as famílias precisam ter poder de compra, as famílias têm que ter emprego, e os chamados salários indiretos, que são aqueles serviços disponibilizados pelo poder público, né? Então, a família, tendo a capacidade de renda digna, ela vai gastar, ela vai investir no próprio município e vai movimentar o mercado. Ela vai movimentar e criar demandas no município. E as empresas vão poder vender, porque a pior coisa que tem é uma empresa que não tem para quem vender. Na cidade, a pior coisa que tem é um serviço, uma comunidade que não tem como fazer movimentar a sua riqueza, que é a troca das riquezas que fazem o desenvolvimento acontecer. Então, justamente quando o município consegue, a partir dessa identificação das potencialidades dos territórios, incentivar, por exemplo, a economia solidária, onde as pessoas podem produzir aquilo que elas sabem, né, seja na parte alimentar, seja em alguns produtos ou no comércio de serviços, e isso ser disponibilizado ali para as pessoas da comunidade. É movimentar o comércio que vai produzir o lucro que a empresa necessita, e isso se cria um círculo virtuoso, onde o Estado vai arrecadar os impostos que necessita para justamente investir nas políticas sociais. E isso tudo parte do município. É aqui no município, nas comunidades, que o poder local precisa se desenvolver, aonde ele se desenvolve realmente quando tem esse investimento, quando faz o capital realmente ser produtivo e não esse capital especulativo aí financeiro, onde há crescimento do dinheiro sem produzir nada. Isso é que dificulta qualquer tipo de desenvolvimento sustentável na comunidade. Esse dinheiro tem que produzir coisas. A riqueza tem que ser investida e retornar para a própria comunidade. Hoje nós estamos nesse capitalismo financeiro extrativo e especulativo que não produz nada. Algumas empresas procuram crescer, mas ela não produz. Ela cresce através de aplicações financeiras. E isso detona a economia do município. O município tem que ter dinheiro girando ali dentro para surgirem novos negócios, para que as empresas sejam atraídas para o município, criar emprego e esse círculo continuar girando, aumentar o poder de consumo das famílias, os salários indiretos sendo investidos, ou seja, o que é salário direto? Indireto. É uma educação de qualidade, é um transporte público eficiente, é um sistema de limpeza que realmente seja viável e efetivo,
As pessoas tendo essa capacidade, elas vão investir no comércio, o comércio vai ter o seu lucro, vai gerar imposto para o Estado, e o Estado retoma novamente no investimento das políticas sociais. Então, é sempre esse jogo entre o poder público, as empresas e a sociedade civil. E um fato importante aqui da sociedade civil é os conselhos, são os conselhos de direito que precisam ser incentivados, onde é nesse local que a sociedade civil tem condição de fiscalizar e exigir que esse movimento todo aconteça e esteja acontecendo de forma contínua. É nesse espaço dos conselhos, dos planos diretores participativos, que essas comunidades periféricas podem acompanhar se todo esse movimento que eu falei aqui está sendo direcionado por quem? Principalmente pelo Estado. É responsabilidade do Estado direcionar, regular esse círculo virtuoso aí, para que as riquezas produzidas elas retornem efetivamente para a população. Dentro desse mapeamento, desse desenho, a gente acaba criando um ciclo de sustentabilidade ali, né, professor? Porque aí você tem todo o processo de participação, apropriação e o próprio empoderamento dessa comunidade, que é você consegue fazer a que a gente chama a logística reversa, que é dar a participação, trazer para o município, trazer esse empoderamento através das suas comunidades e através dessas unidades de participação, sejam lá associações de moradores, sejam lá ambientes municipais, federais, que trazem para dentro desta comunidade esse ciclo participativo, esse ciclo sustentável, né? Fundamental esse ciclo, porque, de fato, eu acho que essa é uma questão, o Leandro destaca isso, e o professor Sidney traz agora, que é muito importante, que é a responsabilidade de todos, né? Todos devemos participar de maneira efetiva. Às vezes a gente pensa muito numa instituição A, instituição B, e às vezes esquece da nossa responsabilidade enquanto cidadãos de contribuir, né, e defender políticas sustentáveis. Então, acho que essa questão é muito bacana, professor Sidney. Eu estou muito feliz de participar aqui do programa por diversas questões. Primeiro, o tema é fundamental e aí os nossos convidados trazem reflexões fantásticas, né? Você brincou lá dizendo que todos nós estamos ganhando aqui, né? E de fato, porque todos estamos ganhando com reflexões muito relevantes, muito significativas. O nosso telespectador está ganhando, né, com reflexões fundamentais, e depois a gente poder presenciar, né? Eu acho que quando a gente vê, por exemplo, o caso do Leandro, que é um egresso nosso, né, que está atuando hoje, fez um curso de bacharelado para atuar em instituição e está atuando no assistência social, e trazer ele para cá hoje para conversar com a gente e ele trazendo reflexões significativas como essas, eu acho que isso acaba mostrando, professor Sidney, que nós estamos cumprindo com o nosso papel, assim, cumprimos de maneira efetiva com o nosso papel, porque formamos um estudante, e como ele, tantos outros de estudantes no país que estão contribuindo de maneira efetiva para a construção de um mundo melhor. E é esse o nosso projeto. Leandro, eu queria voltar para você, que aí a gente tem alguns elementos de uma comunidade sustentável, né? Como é que você vê a questão dos grupos participativos? Ou se tem um grupo que não tem vontade, como é que se envolve dentro do projeto de uma comunidade sustentável? Então, professor Sidney, eu tenho acompanhado aqui há alguns anos no município essas ações de você levar alguns mecanismos ou formas de participação para a comunidade, elas sempre existiram. Mas qual que é a questão que torna a população duvidosa a respeito da efetividade disso? É justamente quando não há um retorno daquilo que foi captado e diagnosticado da palavra dessas pessoas em nenhum momento, e principalmente quando a comunidade não vê
as suas reivindicações serem atendidas nunca. Então, é importante, como aqui na prefeitura, o que nós procuramos fazer é que essas instâncias de reivindicação, de fala, de posicionamento, tenha uma porta sempre aberta de feedback para essas pessoas. Então, assim, é a participação no plano diretor participativo, é a participação efetiva nos conselhos de direito, de saúde, de assistência social, de habitação, de transporte, de educação, e que todos esses conselhos, o Conselho de Desenvolvimento Econômico, o Conselho de Meio Ambiente, todos esses conselhos, eles precisam, através dessa articulação do poder público, principalmente, em parceria com a sociedade civil e as empresas, que isso seja efetivamente um espaço de diálogo intersetorial, mas aberto, onde as pessoas das cidades possam saber o que está sendo feito. E esse retorno sobre as iniciativas que vão ser implementadas e estão sendo implementadas, e até aquelas que ainda não foram implementadas e por que não foram. Então, eu acho que isso que torna as pessoas, elas passam a acreditar quando você, na prática, age dessa maneira aí. E eu queria aproveitar, o professor Adriano comentou a respeito da Uninter e o curso de Sociologia. Eu tenho que dizer aqui que, após o curso de Sociologia que eu fiz aí na Uninter, eu me tornei um outro tipo de profissional muito mais engajado, muito mais atento às minhas responsabilidades enquanto gestor e mais... eu fiquei muito com uma propriedade, um empoderamento muito maior a respeito do conhecimento, tanto da minha parte técnica, como da minha parte de cidadão na cidade e nesse país. Então, eu faço questão de frisar isso daí, porque eu acho que é importante eu aproveitar esse momento aqui com vocês, essa honra de estar aqui, para manifestar o meu agradecimento para a Uninter no que ela pôde fazer em relação à minha capacidade profissional. E eu queria mencionar agora aqui, rapidinho, em relação ao poder local municipal, para que haja uma possibilidade de desenvolvimento comunitário realmente sustentável, eu fiz aqui só um breve resuminho, para não perder o raciocínio, onde eu coloco aqui efetivamente os pontos mais importantes de atuação do Estado, do poder da sociedade civil e das empresas. Nós temos 4 áreas importantes de atuação para esse desenvolvimento sustentável. Uma parte a gente pode chamar da produção material, onde está a pecuária, a agricultura, a mineração, onde esse setor privado ele é muito forte e precisa ser incrementado. Nós temos uma parte de infraestrutura, onde o Estado tem que se mostrar presente nessa atuação, que é o transporte, energia, telecomunicações. Então, o setor estatal tem que ser forte aí. Nós temos aí um serviço de intermediação, por exemplo, que eu falei, a intermediação financeira, jurídica e da informação, onde o setor público, junto com o setor privado, ele tem que ter uma união e isso aí vai se desenvolver muito maior quando isso é misto. E nós temos as políticas sociais, que o professor Hélio bem citou, né, no início da fala dele, logo no início do programa, onde nós mencionamos aí que crescimento econômico puramente não se traduz em desenvolvimento sustentável, mas as políticas sociais têm que estar presentes aí. E aí é um misto, sim, agora, do poder público com a sociedade civil, porque historicamente no Brasil a gente vê que política social, somente o Estado ele nunca deu conta. Então precisa estar a sociedade civil junto com o Estado para poder movimentar essa parte. Então, é a produção material, a infraestrutura, o serviço de intermediação e as políticas sociais, que é o chamado salário indireto da população, que é o transporte, a saúde, a educação, a assistência social, a segurança. Então, aí quando você consegue ter
uma forma de trabalho interligada e mais consciente de todas essas áreas, aí sim nós estamos no caminho da Agenda 2030 aí. Não sei se o professor Wellington concorda com o que eu falei. Maravilha, Leandro. Obrigado, Leandro, pelo seu comentário, e nós ficamos felizes assim de poder ter contribuído de maneira relevante na sua formação, né, lá na área de humanidades, coordenado pelo professor Cícero, e na Escola Superior de Educação, no Centro Universitário como um todo. Nosso projeto é contribuir mesmo para a formação de pessoas, de homens e mulheres que possam promover a justiça, possa promover a paz, possa construir um mundo melhor. É esse o nosso objetivo. E aí eu quero ouvir um pouco o Wellington. O Wellington falou um pouquinho da necessidade de mudança de mentalidade para se poder fomentar, né, melhor essas políticas sustentáveis. Nós já estamos, professor Sidney, caminhando aí para o final, né, do nosso programa. Isso é um tema que a gente ficaria aí umas 2 horas tranquilamente conversando com os nossos convidados, mas infelizmente o tempo não nos permite. Então, Wellington, gostaria de passar novamente com você para a gente continuar refletindo um pouquinho sobre esse tema, pensando aí um pouquinho sobre essa mudança de mentalidade. Você acredita num sistema de mudança macro ou mudança no sistema micro? Pequenas comunidades, mudando a mentalidade, e aí essa mudança no micro alcança o macro. Como é que você vê essa questão? Olha bem, eu sou fruto de participação. A minha área de atuação sempre foi a área da infância, então eu fui do pró-conselho da criança da minha cidade, onde a gente criou o primeiro Conselho Municipal dos Direitos da Criança. Depois fui do Conselho Estadual dos Direitos da Criança de Minas Gerais. Depois fui do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança. Então, eu sou alguém o voto da participação. Eu acho que o que muda o país é a participação dos seus cidadãos. Quando alguém me pergunta, será que o brasileiro é mais corrupto do que a pessoa, um cidadão lá da Europa, um cara que mora na Finlândia? Eu falei, não tem ninguém menos ou pior do que o outro. O que a gente tem, às vezes, é mecanismos de fiscalização, né? E no Brasil, a gente criou muitos mecanismos de monitoramento. Muitas das políticas públicas que a gente tem hoje no Brasil são fruto da sociedade civil e não do Estado. O Estado apenas as incorporou. E eu acredito muito que quanto mais a população participar, mais nós vamos ter um desenvolvimento sustentável local e comunitário. Então, nisso aí, eu faço coro com o Leandro, né? Acredito muito nisso. Eu acho que nós só vamos ter um país melhor na medida que o cidadão participar mais ativamente, olhar mais para a sua rua, olhar mais para a escola onde ele está ali do lado. Eu já morei em muitas cidades. Toda cidade que eu morava quando meu filho era pequeno, eu ia na escola, conheci o diretor, o professor, e me colocava à disposição para ajudar naquilo que fosse preciso. Olha, eu estou aqui, eu mudei para a cidade há pouco tempo, então eu quero cooperar aqui com o conselho da escola, no que for preciso. Então, a associação de moradores, o serviço de saúde, nós precisamos cuidar da cidade, como eu já falei. Hoje eu moro em Sorocaba, mudei para Sorocaba há 1 ano, depois de Brasília, e uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu mudei para lá foi procurar, olha, tem alguma associação de morador aqui no meu bairro? Já fiquei sócio de próximo onde eu moro, tem um parque que tenta cuidar de uma mina, de um pequeno parquezinho onde tem uma mina de água, e tem um pessoal que cuida. Eu já fiquei lá, já estou parte do grupo. Então, a mudança de mentalidade que eu digo é essa, incentivar a pessoa a olhar para o seu contexto local, para a sua cidade, para a sua rua, porque a partir daí é que a mudança virá no nível maior.
E eu Muito bem, queria ótimo. aproveitar e queria aproveitar muito a oportunidade de discutir isso com o Leandro, que é alguém que está com a mão na massa e é um egresso do curso, né? Então, isso é muito bom, porque é alguém que está na Secretaria de Assistência Social, que é uma secretaria muito importante no município, que cuida principalmente das pessoas, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que essa participação aí que o professor colocou é realmente uma participação de indivíduo enquanto melhoria de sociedade, né? Se a gente olhar um pouquinho para o nosso vizinho, olhar para a pracinha do nosso bairro, olharmos para o nosso entorno, porque você tem que, de fato, estar na comunidade onde você fez a sua escolha por estar lá. Então, o que é que você pode fazer de bem para o seu bem e para a sua comunidade no seu entorno? Infelizmente, esse programa, ele é tão bom, né, professor Leandro? Mas ele tem, aqui nos estúdios, a gente tem um tempo e a gente tem que respeitar a regra do jogo. Nosso programa está chegando ao final. Esse tema a gente vai votar numa outra oportunidade, professor. Já queria deixar aqui o convite a você retornar aqui conosco, porque acho que tem bastante coisa que a gente ainda tem muita coisa para falar, justamente aí com dois grandes mestres do tema. Eu vou passar ali para o Leandro, para o Wellington, um minutinho para vocês fazerem as considerações finais aí para a nossa finalização do nosso programa. Leandro, por favor. Então, pois não, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi uma grande honra para mim conversar aqui com o professor Wellington, professor Sidney, professor Adriano. E a minha fala final é justamente essa de possibilitar, ali na atuação local, na cidade, no município, junto às comunidades mais vulneráveis, mais periféricas, que realmente a pessoa tenha liberdade, né? Como diz o professor Wellington, citando a Amartya Sen, é que as pessoas tenham essa liberdade de expandir os seus potenciais e reconhecer que para o desenvolvimento econômico sustentável, o Estado é bom para algumas coisas, as empresas são melhores do que o Estado para outras coisas e a sociedade civil é melhor do que o Estado e a empresa para outras coisas. O grande desafio desse círculo virtuoso é que todas essas instâncias estejam juntas, colaborando e fazendo esse círculo virtuoso girar e acontecer. E estou disponível aqui para outras conversas, caso me convidem. Um grande abraço a todos. Com certeza será convidado. Já tá estendido o seu convite aí. Professor, nosso professor, direto dos Estados Unidos, o senhor ainda tem que pegar o seu voo, né, professor? Por favor, não me deixa perder meu voo, não, que eu já estou aqui há 10 dias e estou com saudade da minha esposa, do meu filho, mas, olha, foi uma alegria muito grande. Parabéns, professor Sidney, professor Adriano, Leandro, que bom conversar com vocês, que a hora passou tão rápido que eu nem percebi. Então, parabéns ao Ninter, a esse programa de vocês, aos egressos, né? Eu acho que não tem melhor testemunho do que ver o Leandro aí com muita consistência, tanto teórica como prática, do que ele está fazendo. Então, olha, eu estou muito feliz em participar. Obrigado, e estou à disposição também aí para compartilhar mais. A gente tem aí toda uma trajetória do tema, nesse tema, e estamos aí para cooperar. Muito obrigado. Obrigado a você, professor. Tenha um bom voo aí, volte bem, fique bem e em breve Obrigado. visitar a sua família. Professor Adriano, eu queria agora as suas palavras finais, porque foi muito bom estar com você aqui no dia de hoje, professor. Muito obrigado, professor Sidney. Eu quero agradecer aos nossos convidados, ao Leandro e ao Wellington, desejar ao Wellington aí um bom retorno e enfatizar aí o nosso agradecimento e parabenizar ao professor Sidney pelo programa, esse programa fundamental e relevante que tem contribuído de maneira muito significativa na vida dos nossos telespectadores. Foi muito bom estar aqui, agradeço muito e um abraço a todos. Você que esteve conosco até agora, nosso telespectador de toda segunda-feira. Temas relevantes, importantes na sua formação, nas suas competências, nas suas habilidades para a sua empregabilidade. Termina aqui mais um programa Competência e Empregabilidade. Até a próxima segunda.